O seu espaço na televisão vai falar agora de um mal silencioso, que muitas vezes não chega a ser notado visivelmente, porque a tendência de quem sofre de depressão é se fechar cada vez mais. Um mundo à parte do que vivemos, um distúrbio, um estresse mal curado, o que vem a ser a depressão e de que forma é possível identificá-la. Quem sofre desta doença relata que quase sempre ela chega sem avisar. A senhora conhece o que é depressão? Eu conheço porque já deu em mim. A senhora já teve depressão? Já. Deu 2 vezes já, eu tive. E como que a senhora identificou assim o problema? Ai, minha filha, eu identifiquei, como é que você quer dizer, como é que eu sarei da depressão? Como que a senhora soube que a senhora tinha esse problema? Ah, porque eu passava mal na minha casa, eu sentia mal lá e quando eu descia aqui pra baixo pro centro eu ficava melhor, sabe? Como assim mal? A senhora sentia angústia? Angústia demais, demais. Eu saía na rua, parece que todo mundo reparava em mim, tava sorrindo de mim. Eu embarcava no ônibus, todo mundo tava tirando, parece que tirando sarro da minha cara, né? Daí eu fui no médico, o médico disse, tá com uma boa depressão, viu? Daí eu cheguei, me queixei pra minha patroa, né? Daí ela falou, então volta morar aqui pra baixo de volta. Daí eu voltei. Quer dizer, foi um mal que chegou silencioso, a senhora nunca imaginava? De jeito nenhum. Sem mais nem menos começou a sentir? Comecei a sentir. E agora eu vou sair daqui, até minhas filhas falaram pra mãe, vem embora, porque senão a senhora vai começar toda de novo. E assim, na família da senhora já teve algum problema de pessoas também com depressão? Não. Quer dizer, a senhora tinha pouca informação, eu digo então? que não teve, mas eu acho que teve, porque a minha filha deu derrame e diz o médico que foi um começo de depressão. Daí deu derrame, só que ela tá boa, né? Diz ela que tá boa, que eu não sei se tá ou não tá, porque ela, pra mim, ela não se dedica do que você passa com ela. E a senhora sentindo todo esse problema, a senhora já logo procurou ajuda, então? Uhum. Porque daí eu queria ficar só fechada, só isolada, não queria que ninguém falasse comigo. Foi um dos sintomas que a senhora sentiu, não tá nada certo comigo. E daí me queixei pra minha patroa, né? E ela que orientou? Ela que me orientou. Quer dizer, se a senhora não tivesse tido essa orientação, como é que a senhora acha que estaria hoje? Eu acho que tinha acontecido qualquer coisa comigo. Você não sente dor nenhuma no seu corpo, só que você não dorme, você não come. Tinha dia que nem água não tomava. Bom, e sobre este assunto nós vamos conversar agora com o Dr. André Lima, que é psiquiatra. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite. Ok. Bom, doutor, como a gente viu na situação dessa senhora que foi mostrada, quer dizer, é uma doença que chega realmente sem avisar. Ela diz que ela só percebeu por intermédio de outras pessoas que perceberam que ela não estava bem. Ou seja, ela sentia muita angústia, porém não sabia identificar o que é. A depressão, ela pode acontecer isso mesmo, chegar sem avisar? Pode. A depressão, o grande problema da depressão é que ela está envolto ainda em muito preconceito. Muitas pessoas pensam que depressão é quem tem mente fraca, muitas pessoas pensam que depressão é de quem não tem nada para fazer na vida, é coisa de desocupado, e na realidade não é nada disso. A depressão hoje, segundo dados do último congresso de psiquiatria, ela já é a segunda doença mais comum do mundo, perdendo só para hipertensão. Então é uma doença muito mais comum do que nós podemos imaginar. Agora, hoje a gente falou sobre estresse, ansiedade, quer dizer, tudo isso pode acarretar a depressão, mas não é a única causa da depressão. A depressão, na realidade, ela é multifatorial, ou seja, não existe uma causa única para provocar depressão. Nós temos fatores predisposição genética, porque nós vamos observar uma grande incidência de pessoas, parentes, com quadros de depressão. Nós temos os estressores psicossociais, nós podemos ter alterações de neurotransmissores cerebrais. Então é um conjunto de fatores que junto vão desencadear o transtorno depressivo. Escolhe sexo? A depressão é mais comum no sexo feminino. Mas nos homens também? Lógico, acomete bastante. É mais comum, mas não significa que só aconteça em mulher. Acontece em mulher e em homens, mas não proporção mais intensa em mulheres. Para que as pessoas entendam, escolhe classe social? Não tem classe social, não tem raça. É uma doença do ser humano, é um transtorno do ser humano, que é mais comum no sexo feminino. Quer dizer, além de toda essa situação de ter que tratar o problema, a pessoa ainda tem que
tratar também essa questão do preconceito, então, né, doutor? Que é outro X. Isso, não é todo mundo X. que chega e fala, assume que tem depressão. Por conta Você disso. tem preconceito de procurar um psiquiatra, porque se as pessoas pensam que psiquiatra é para tratar de doido. Então tem esse estigma. Tem o estigma de que vai tomar o remédio e vai ficar viciado, o que é o grande equívoco, porque os antidepressivos não provocam dependência, eles não provocam dependência. Tem o problema das pessoas terem vergonha de falar, e por causa desse preconceito, as pessoas se impedem, se boicotam e não ficam sem levar uma vida normal. Tratando, vão ter uma vida comum. Lógico que existem vários tipos de depressão. Existem as depressões que nós chamamos de depressões unipolares, existem as depressões bipolares. Né? E dependendo do tipo de depressão, nós vamos ter um tratamento diferente. Agora, doutor, no caso, por exemplo, dessa senhora que a gente mostrou, ela disse que sentia muita angústia, quer dizer, foi um dos sintomas que ela percebeu que ela poderia estar com a depressão, que depois foi diagnosticada. O que seria mais comum as pessoas que estão caminhando para a depressão sentirem, por exemplo? A depressão, ela tem várias características. São pessoas tristes, são pessoas que têm vontade de morrer, são pessoas que pensam em suicídio, são pessoas que trazem muitas vezes sentimento de culpa, trazem medos, alteração do sono, alterações do apetite, alterações cognitivas. São várias características. As pessoas muitas vezes acham a vida completamente sem graça. Eu costumo dizer que as pessoas olham a vida em preto e branco. Perdem o gosto, o sabor por tudo. Perde o prazer das atividades do dia a dia, e com isso provoca problemas familiares, provocam problemas no trabalho, provocam problemas da sua convivência pessoal. Às vezes se isolam, se afastam dos amigos, muitos provocam separações familiares, casais que se separam, tudo por causa da depressão, por causa do preconceito. Porque se a pessoa percebesse que não estava bem, procurasse um profissional, ela poderia se dar o direito de ser feliz, se dar o direito de levar uma vida normal e dizer não ao preconceito. Agora, doutor, uma coisa que é muito comum, talvez seja até um assunto para próximos programas, com relação às drogas. Um depressivo, ele pode usar isso como subterfúgio, por exemplo, entrou no mundo da droga por conta de uma depressão que ele tinha, por exemplo? Pode, principalmente quem tem transtorno bipolar. Isso eu quero deixar bem claro, que ter depressão ou ter transtorno bipolar não significa que a pessoa vá usar droga. São duas coisas completamente diferentes. Mas a pessoa pode entrar na droga como fuga dessa tristeza, dessa aflição que a pessoa sente. E muitas vezes a droga, ela vai piorar o seu quadro depressivo, vai piorar o seu transtorno bipolar. Criança pode ter depressão? Pode. Criança pode ter depressão, sim. Não é muito comum na faixa etária infantil, porque a depressão é mais comum na segunda década de vida, mas pode acometer crianças e adolescentes, sim. Isso por conta de pressão, de traumas? O que é mais comum nesses casos? Fator genético. Pais, tios, quanto mais próximo parentes com transtorno depressivo, mais intenso fica a genética no processo. Então, nós temos fatores genéticos, nós temos fatores familiares, às vezes relacionamento de pais, muitas discussões, às vezes problemas na escola, as crianças brigando entre si, as crianças... O próprio bullying hoje. O próprio bullying, isso, o próprio bullying. O bullying é uma das causas, não é o que vai causar, mas junto de vários fatores associados pode desenvolver alguns transtornos mentais, um deles os transtornos depressivos. Agora, como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Somente por um profissional psiquiatra ou não? Que tipo de ajuda que a pessoa pode procurar aí? Olha, a depressão, ela pode ser feito o diagnóstico por pessoas da área da saúde, mas o profissional especializado para tratar
a depressão é o psiquiatra. Doutora Kelly diz que é aquele ditado, tá nervoso, vai pescar. No caso do estresse e da ansiedade, né? Agora, se tratando de fatores genéticos... Existe fator genético, mas só a genética não determina a depressão. Ela é multifatorial e se desenvolve em conjunto com vários outros fatores que vão somando para desencadear o processo depressivo. Então, o grande problema do processo depressivo são justamente todos esses fatores que vão acontecer em conjunto e uma estrutura psíquica que não consegue lidar com esses conflitos que acontecem na sociedade, na escola, no trabalho, nas suas relações familiares. Então, uma estrutura psíquica que não consegue suportar esses estressores, a pessoa pode desenvolver o problema depressivo. Quer dizer, então ter uma boa saúde, vamos dizer, familiar, também é interessante para se prevenir muito esse tipo de situação, muito interessante. Passear, ter lazer. Isso, é um conjunto. Se você é uma pessoa que trabalha demais, que vive estressado, que não tem uma boa alimentação, que não faz atividade física, pode ser que todos esses fatores juntos, mais o fator genético, você desenvolva um transtorno mental. Uma alimentação saudável é importante, atividade física. A gente sabe hoje que a atividade física, por exemplo, aumenta a quantidade de neurotransmissores cerebrais. Seria uma prevenção, entre aspas, para os transtornos depressivos. Bom, e é esse tipo de informação que a gente quer estar levando então para o público, né, tangaraenses, todo tipo de possibilidades aí de prevenção desse tipo de doença, as formas de tratamento. Esse é o objetivo principal do programa Saúde para Todos. Doutor, nós agradecemos a sua participação aqui no programa, neste primeiro programa Saúde para Todos. A honra é minha e eu queria deixar bem evidente na nossa primeira conversa a importância de nós nos libertarmos dos preconceitos, porque o preconceito ele amarra e, além de amarrar, nos impede levar uma vida saudável, uma vida tranquila. Então, quando nós conseguirmos dizer não aos preconceitos, nos amarmos mais, nós iremos procurar o equilíbrio da mente e do corpo e, consequentemente, nós levaremos uma vida mais saudável. Com certeza. Muito obrigada, doutor. E nós chegamos então ao final deste primeiro Saúde para Todos. Lembrando a você que nós estaremos aqui todos os sábados, das 11 ao meio-dia, aqui na TV Vale Rede Record, levando informação, também tirando dúvidas. E se você tiver perguntas ou até mesmo sugestão de assuntos para o programa, pode entrar em contato pelo telefone 3326-6030 ou por meio de um e-mail no endereço eletrônico saudeparatodosprograma@hotmail.com. saudeparatodosprograma@hotmail.com. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana e até sábado que vem.